Uma comitiva oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo, liderada pelo deputado Danilo Campetti, do Republicanos, chegou em Israel para uma missão de cooperação em ciência, tecnologia, inovação, segurança pública, agricultura e medicina. E é para lá que a gente vai ao vivo conversar com o deputado. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela sua presença, para você conversar aqui com a gente e principalmente atualizar o que está acontecendo nesse momento aí em Israel. Sei que é por volta aí das 3 horas da tarde, são 6 horas de diferença quando a gente pensa nesse fuso horário. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Olá, Ranieri, uma boa tarde a todos, bom dia a vocês aí no Brasil. Nesse momento nós estamos como se fosse um escritório que foi montado pelos familiares daqueles que ainda estão, daqueles 48 reféns que ainda estão em posse da organização terrorista Hamas, nos túneis, e mais de 400 quilômetros de túneis que existem abaixo da faixa de Gaza. Mas como você mesmo mencionou, Ranieri, o objetivo dessa missão, dessa representação da Assembleia Legislativa de São Paulo é realmente promover esse intercâmbio e ver as possibilidades que nós podemos trazer para São Paulo de experiências aqui de Israel e também aproveitar tudo que eles podem nos proporcionar. Israel é um polo tecnológico, é um polo de ciência, medicina. Então, nós, deputados aqui da Assembleia Legislativa, estamos em 8 deputados aqui, um deputado federal que acompanha, que é o capitão Augusto, e também o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo, Arthur Lima, e o secretário de Relações Internacionais do Samo Tossati. Então, o objetivo é verificar em loco, principalmente hoje que é o foco desse contexto, desse geopolítico aqui em Israel, que é essa guerra em que Israel trava com os grupos terroristas, principalmente com o Hamas, e depois do atentado de 7 de outubro de 2023, ele matou mais de 1.200 israelenses e fez 251 reféns. Desses 251, Israel já teve o êxito de recuperar de resgatar uma boa parte desses reféns. Hoje restam 48 reféns. Provavelmente desses 48, 20 estão com vida. E agora, nesse momento, nós estamos... eu estava numa reunião com os demais integrantes da comitiva, saí para poder dar essa entrevista, fazer esse panorama do que nós estamos vivendo, mas nós estávamos ouvindo, e os colegas ainda estão ouvindo, o pai de 2 reféns. E eles estavam nos contando como que aconteceu no dia 23 de outubro. Um dos filhos dele já foi resgatado, o outro continua, hoje completando 706 dias do atentado terrorista promovido pelo Hamas contra o Estado de Israel. Ontem, nós chegamos na terça, mas ontem, pela manhã, nós nos dirigimos até próximo à faixa de Gaza, praticamente ficamos a 700 metros da faixa de Gaza, visitamos um kibbutz, que é um pequeno vilarejo, eles têm denominações aqui, né? Para kibbutz e para mojav, que significam pequenos vilarejos. Há algumas diferenças com relação à perspectiva econômica de cada um. O kibbutz é mais ou menos a ideologia lá que todos compartilham toda a produção, e o mojav já é um pouco diferente, já tem alguma questão econômica, cada um já tem sua produção e pode comercializar. É mais ou menos isso. Mas todos são pequenos vilarejos com não mais de 1.000 pessoas. Então, nós tivemos no primeiro, que se chama Netiv Hassara, onde foram mortos 20 moradores lá, 20 israelenses, nesse dia 23 de outubro. Ele é muito próximo da faixa de Gaza, e a divisa da faixa de Gaza
com Israel há muros. Então, os terroristas eles chegaram com paragliders. No total, foram 3 terroristas que invadiram esse local. E não sei se é de conhecimento, mas recentemente, há cerca de 3 semanas, o governo de Israel autorizou a divulgação de um vídeo onde um pai ele salva seus 2 filhos saltando em cima de uma granada quando da invasão desses terroristas. Foi nesse local que nós visitamos. Então, esse pai, infelizmente, foi morto. Ele teve um filho que foi morto na praia nesse mesmo dia e 2 filhos ele conseguiu salvar e os terroristas não levaram nem sequestraram desse local. E depois a gente foi, logo depois nós tivemos uma palestra também com uma moradora desse local, explicando como que é a rotina desse vilarejo. Depois nós fomos para um segundo kibutz, que eles chamam de kibutz dos brasileiros. E lá a gente teve contato com brasileiros que já vivem aqui há mais de 40 anos e tivemos também essa palestra com esses brasileiros, nos mostraram como que é o funcionamento desse local. Em seguida, nós fomos no festival, onde ocorreu o Festival Nova, onde morreram praticamente 360 pessoas e foram sequestrados ali 40 pessoas, onde havia aquele festival de música, muitos jovens, e eles, no local onde ocorreu, eles mantêm praticamente intacto desde o dia dessa tragédia. E aí nós tivemos contato também com uma sobrevivente brasileira, e ela nos relatou os momentos de pânico que ela passou. Ela ficou praticamente 5 horas dentro de um bunker com terroristas, com praticamente 40 pessoas, e os terroristas entravam a todo momento e disparavam rajadas de tiro, de fuzis nessas pessoas. Então, muitos morreram. Desses 40, ficaram apenas 10 vivos. E os terroristas, segundo os relatos dela, jogavam gás. E era um local muito pequeno. Eles chamam aqui de bunker, né? Era um bunker, como eles falam, e uma casa de proteção. E ela ficou praticamente debaixo dos corpos. Então, ela teve o namorado dela morto, que é outro brasileiro, que chama Hanani, e o outro que sobreviveu, que também é brasileiro, chama-se Rafael, já esteve na Assembleia. Eu fiz questão de convidá-lo, ele compareceu quando o lançamento da frente parlamentar em defesa da União Brasil-Israel, na qual eu presido. E aí depois, à tarde, nós visitamos isso tudo muito próximo ali à faixa de Gaza. E nós ouvíamos a todo momento explosões e também blindados passando, e uma forte presença do exército do Estado de Israel no local. Nós estamos num local onde está em guerra. O Israel está em guerra contra as organizações terroristas desde o momento que perpetraram esses ataques. Então já faz 2 anos. E aí em seguida a gente foi visitar um local onde eles colocaram todos os carros que foram queimados nesse ataque, né? Os carros que eram interceptados pelos terroristas, eles eram queimados e as pessoas mortas. E ontem até eu entrei ao vivo no programa, acho que era num jornal um pouco mais tarde, e eu tive a oportunidade de mostrar a todos que nos acompanham, né, esse cemitério, vamos dizer assim, cemitério de carros. Então, assim, está sendo muito importante para nós, deputados, estarmos aqui para realmente a gente constatar em loco aquilo que a gente já tinha conhecimento, né, da quantidade de desinformação, de notícias falsas que chegam ao nosso país e que atacam o Estado de Israel de uma forma, ao meu ver, e ao de toda a comitiva, de uma forma muito covarde, porque o Estado de Israel
ele mesmo numa situação de guerra, ele ainda toma diretrizes para poder preservar aqueles cidadãos que estão na faixa de Gaza. Eu digo, a cada ofensiva de Israel, são eleitas formas de avisar a população em Gaza, olha, desloquem-se para o sul, há alvos no norte, ou desloquem-se para tal região da faixa de Gaza. O problema é que esse grupo terrorista que está lá desde 2007, que é o Hamas, ele subjuga essa população palestina e os faz como escudo humano. E, além disso, toda ajuda humanitária que aqui chega, isso nos foi mostrado, ela é salvaguardada por Israel para que possa ser distribuída para a população. Mas no momento de distribuir essa ajuda, o próprio Hamas ele intercepta e rouba toda essa ajuda humanitária o que não faz chegar a quem de direito, não faz cumprir sua finalidade, sejam alimentos, sejam medicamentos. Então, assim, é uma situação muito complicada aqui, muito complexa, porque é uma situação de guerra. E nós podemos constatar aqui em loco todo o esforço da população de Israel, do Estado de Israel, em poder ter esse cuidado de não aumentar o número de pessoas mortas. Não. Israel, o Estado de Israel, poderia simplesmente entrar e dizimar a faixa de Gaza, mas não é isso, porque não é esse o objetivo. Os reféns estão lá em túneis, são mais de 400 túneis, 400 quilômetros de túneis subterrâneos, e para Israel, para os judeus, cada vida importa. Então, é muito simples, né? Essa guerra poderia ter acabado no dia seguinte, se o Hamas tivesse entregue todos os reféns. Não é o que ocorre, né? O Hamas ele mantém, além de manter os reféns, ele mantém toda a população de Gaza subjugada. Bom, deputado, eu fico imaginando que realmente seja um momento aí de muita tensão, né? Para você que chegou aqui agora, 9 horas e 29 minutos no estado de São Paulo, pelo horário de Brasília, a gente está conversando com o deputado Danilo Campetti, que está nesse momento com a comitiva aqui da LESP em Israel, acompanhando tudo de perto. O deputado trouxe um panorama completo de que foi, né, do que foi aí essas primeiras horas, esses primeiros dias dessa comitiva, acompanhando em loco o que acontece nesse momento ali naquele país. A gente sempre destacando que essa viagem foi um convite, né, do governo israelense, custeada pelo governo israelense, e a gente espera então, né, vê-los em breve. Vou querer saber de todos os bastidores, saber de tudo que aconteceu aí. A gente que, ao longo, né, desses anos, acompanha esse trabalho de perto da comissão, no qual o senhor é presidente, falando principalmente dessa relação de Israel, do Estado de São Paulo e do Brasil. A gente sabe que é muito importante essa relação, não é à toa que vocês estão aí nesse país. Então, a gente deseja muito boa sorte, que os trabalhos ocorram de forma extremamente positiva, e a gente vai se ver em breve para saber tudo o que aconteceu. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado, Ranieri. Eu acho que essa missão é extremamente importante, como você disse, totalmente custeada pelo Estado de Israel. Zero, não há nenhuma forma de pagamento do governo do Estado ou da Assembleia, não há erário público envolvido. E assim, vale ressaltar que nós estamos aqui também para trazer uma mensagem ao povo judeu, ao Estado de Israel, de que o Estado de São Paulo, de que o Brasil, em sua grande maioria, apoia o Estado de Israel, em sua extrema maioria, apoia o Estado de Israel, entende que Israel negocia com terroristas, e há uma dificuldade muito grande em se negociar com esse tipo de extremismo, seja extremismo religioso, seja esse extremismo terrorista mesmo, porque como que você negocia com alguém que o único objetivo é te eliminar, né? Como eles dizem, né? From the river, os terroristas dizem, from the river
descer, ou seja, do rio ao mar eles não querem ninguém. Então é muito difícil. Se, por exemplo, se o Hamas largar as armas, a guerra acaba. Se o Estado de Israel largar as armas, eles acabam com todos os israelenses, com todos os judeus. Então, é uma relação muito complicada. Israel exerce seu legítimo direito de defesa, porque foi atacado. Foram mais de 1.200 pessoas mortas, 251 sequestradas naquele dia. E eu estou, como eu disse, estou hoje aqui no escritório, que é um escritório do voluntariado dos familiares dos reféns que ainda se encontram lá em posse desses terroristas e vivendo toda sorte de torturas, né? As mulheres foram violentadas, os homens eles têm restrição de comida, restrição de, de até de questões básicas, de necessidades, às vezes não tem um banheiro, os relatos aqui são terríveis, então eles vivem em condições subhumanas. Imagina você viver 706 dias nessas condições debaixo de um túnel, sem ver o sol. É uma condição muito complicada que eles nos relatam aqui. Eram pessoas que estavam dormindo em suas casas e que foram ou mortas ou sequestradas. Então, não há outro caminho para Israel senão a completa eliminação desse grupo terrorista, porque se não o fizer, o objetivo deles é eliminar cada judeu que existe no mundo e acabar com o Estado de Israel. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Então, viemos trazer essa mensagem do Estado de São Paulo. Temos aqui representante do governo do Estado de São Paulo. Sabemos que o governador Tarcísio apoia esse direito também de defesa de Israel. Nós, da Frente Parlamentar, que conta com quase 30 deputados, é uma frente ampla na Assembleia Legislativa também, viemos trazer essa mensagem de apoio, essa mensagem de que nós reproduziremos essa perspectiva que nós vimos aqui, que o que nós constatamos aqui em Israel. A missão aqui continua, nós ficaremos aqui até o dia 17, então estamos em Tel Aviv, depois nós iremos para Jerusalém, mas hoje, como saímos da área aqui que é totalmente controlada por Israel, estivemos na Cisjordânia hoje, uma área que é muito importante para Israel, porque de lá de onde nós estivemos, na Cisjordânia, nós temos uma visão de praticamente toda a área central do Estado de Israel. Imagine, Israel é mais ou menos do tamanho, todo o Estado de Israel é mais ou menos do tamanho de Sergipe. Então, é um estado muito pequeno, e ele, em volta dele, são 30 países árabes. No Oriente Médio, Israel significa menos de 1% de todo o território do Oriente Médio. Então, assim, é uma situação muito complicada, é uma democracia, a única democracia plena do Oriente Médio é Israel. E hoje, por exemplo, só para concluir, Ranieri, se eu tiver um pouco mais de tempo, na Cisjordânia é uma área que eles chamam uma área cinza, porque é uma área onde há uma governança política, tanto de Israel como da autoridade palestina. Eles estavam nos explicando hoje que ela é dividida em três partes, que eles chamam de ABC, né, ABC. Israel controla a parte C. As áreas A e B são controladas pela autoridade palestina. Então, Israel mantém esse controle porque é uma área estratégica. Como eu disse, a gente foi num local hoje no Mirante, onde nós conseguimos, onde você tem a visão de praticamente todo o Estado de Israel, da área central do Estado de Israel, uma parte muito alta. Então, ali é importante, estrategicamente, que esteja sob controle de Israel para que você não proporcione avanços aí às organizações terroristas. Então, a missão está sendo muito produtiva. A nossa comitiva está se deslocando a locais sensíveis, a locais onde, logicamente, com toda a segurança possível, mas a locais onde exatamente os contextos acontecem. Então, é um agradecimento que a gente deixa também ao governo de Israel por proporcionar a nós, representantes do povo paulista,
essa oportunidade de levar depois a toda a população a verdade dos fatos, desmistificar aquilo que são apenas narrativas que chegam de forma truncada ao nosso país. Aqui nós estamos vivendo em loco, constatando em loco tudo o que está acontecendo, para poder levar essa informação aí para o Brasil e para poder também, juntamente com essa perspectiva, para a gente ver o que a gente pode trazer de Israel em termos de modificações legislativas que podem beneficiar toda a nossa população de São Paulo. Então é isso, agradeço a oportunidade, permaneço à disposição aqui, juntamente com os mais 8 deputados que estão aqui, para a gente poder entrar ao vivo aí quando vocês precisarem. Deputado, eu tenho certeza que essa é uma experiência incrível. Muito obrigado pelo esse espaço, né? Para o senhor ter tirado um pouquinho de tempo aí desses trabalhos e ter falado com a gente aqui ao vivo para todo o estado de São Paulo e para o Brasil também, até porque nós estamos em multiplataformas. Muito obrigado.